Salve, salve galerinha do canal Records, aqui é o Júnior Andrade de Oli para mais um vídeo aqui nesse canal. Bora que a gente vai falar hoje sobre essa joia aqui, ó. A bicha é até pesada. ROG Maximus 13 Hero. Bora pro review. Puxa a vinheta. Galerinha, na hora de escolher a placa-mãe, realmente a gente fica muito preocupado, né? Será que vale a pena comprar determinada placa-mãe que a gente está escolhendo? E eu fiz a compra dessa ROG Maximus 13 Hero aqui. E eu queria falar um pouquinho sobre essa placa-mãe aqui. Não é um review muito técnico. Vou deixar a caixinha dela aqui do lado aqui, afinal de contas a caixa dela é bem grande, bem pesada. Tá aqui ainda com algumas... Sobra bastante acessórios dessa placa-mãe aqui. Sobra alguns cabos também da fonte. E eu deixo guardado tudo aqui dentro aqui. Também alguns parafusos, né? Que sobram geralmente do gabinete. Eu já deixei tudo guardadinho aqui. Para conservar legal essas peças sobressalentes que vem aí. Quando a gente compra o nosso PC. Ok? Uma placa-mãe, né, pessoal? Muito top mesmo, como eu sempre falo aí nos outros reviews, né? Muito top mesmo. Uma placa-mãe aí que já aguenta, né? Processadores com clock mais alto. Uma placa-mãe já desenvolvida para isso. O dissipador do VRM dessa placa é um dissipador já preparado para o overclock também, né? Ele tem essa estrutura aí bem cabulosa dele. E por ser uma placa-mãe preparada, né, pessoal, para processadores de 10ª e 11ª geração, ela já vem também com esse chipset, né, esse chipset novo, que é o Z590, né, justamente para esses processadores, ok? Ela também tem Wi-Fi 6E, né, que é uma atualização aí para uma banda mais rápida de internet, né? Só que para você utilizar essa Wi-Fi 6E, você também tem que ter um roteador Wi-Fi 6, né? Então, você adquirindo uma placa-mãe dessa, para você utilizar essa quantidade de banda, né, de velocidade, você vai ter que comprar um roteador também com esse Wi-Fi 6. É uma placa-mãe que tem alguns detalhes em RGB, em cima do chipset dela ali, tem um olhão, né, aquele olhão da coruja da ASUS, ele funciona em Aurea Sync, e também embaixo do VRM, né, o dissipador do VRM da placa, tem uma luz também RGB. E para falar sinceramente, né, eu tive a Strix, aqui também é preparada para processadores de 11ª geração. Ela é até mais bonita naquela parte do VRM em relação à Maximus 13 Hero. Mas a Maximus 13 Hero te dá muito mais segurança na hora de fazer o overclock. Porque quando eu tinha Strix, meu processador ficava batendo ali 80 graus mais ou menos, 90 graus. Eu já tinha visto ele chegar a 100 graus mais ou menos quando eu tinha a Strix. E a Strix ela vem também com um mini cooler. E mesmo colocando aquele mini cooler, né, ali em cima do VRM, né, não adiantava nada, né. Eu também não trabalhava com push and pull ainda, né. Eu fui colocar o push and pull na minha máquina logo depois que eu adquiri a ROG Maximus 13 Hero. E a Strix é uma placa muito top também, muito top mesmo. Apesar de que eu consegui alguns graus a menos no meu processador depois que eu coloquei a ROG Maximus 13 Hero. Beleza? É uma placa-mãe muito completa mesmo, pessoal. Só que ela tem alguns poréns, né? Dependendo do processador que você coloca nela, algumas portas desativam e outras portas ativam. Dependendo do processador que você colocar nela, você tem algumas velocidades em algumas portas. Dependendo do processador, você tem outras velocidades em outras portas, entendeu? Então o que acontece? Utilizando um processador de 10ª geração nessa placa aqui, por exemplo, ela tem 3 entradas para PCI Express, né? Ela tem como você colocar até 3 placas de vídeo nessa placa aqui. Mas é o seguinte, a primeira funciona em 16x, a segunda funciona em 8x e a terceira funciona em 4x, ok?
Então funciona o seguinte: se você colocar um processador de 10ª geração e utilizar, por exemplo, como eu estou utilizando aqui, uma RTX plugada direto na placa-mãe, entendeu? Se eu utilizar uma RTX plugada direto na placa-mãe, utilizando um processador de 10ª geração, não adianta nada a sua placa-mãe ser 4.0 e sua placa de vídeo ser 4.0. Porque no caso essa placa-mãe aqui só habilita essas saídas PCI Express, ou entradas, não sei, desculpem aí se eu estou falando errado, se você tiver um processador de 11ª geração. É igual o meu caso aqui, por exemplo, eu estou utilizando um processador de 10ª geração, então ela não fica ativada no PCI Express 4.0. Não faz diferença para mim, no caso, deixar a GPU lá, porque ela está funcionando em 3.0 de todo jeito. E o cabo que eu estou utilizando nela aqui é 3.0 também. Eu acho que por a RTX 3060 12GB ser muito forte, eu não sinto a diferença nenhuma aqui na hora que eu estou jogando, mas eu sei que eu perdi alguns frames sim, porque quando eu jogava, né, com a RTX plugada direto lá, eu tinha um sucesso maior em frames nos jogos. Por exemplo, o Red Dead rodava lá a 70 frames, por exemplo, em 2K, 70, 75 frames. E quando eu coloquei o cabo, né, ela caiu ali para 60 frames na hora que eu estava jogando. Mas não é uma coisa assim que eu sinto tanta diferença, e eu não utilizo muito o meu computador para jogar. Meu computador eu utilizo mais para fazer edições, né, os meus trabalhos aqui do estúdio. Voltando ao assunto da placa-mãe, então é isso que acontece com essa placa-mãe aqui, a ROG Maximus 13 Hero, assim como acontece também na Strix. E outra coisa, dependendo da quantidade de SSDs, por exemplo, se você tá com um processador de 10ª geração nessa placa-mãe aqui, essa placa-mãe aqui ela tem 4 entradas para SSD NVMe. Só que é o seguinte, se você tá com um processador de 10ª geração, só as 3 de baixo vão ficar ativadas. Por exemplo, se você quiser utilizar 4 SSDs nessa placa-mãe aqui, NVMe's, utilizar, por exemplo, né, justamente nessa entrada lá de cima, essa que é mais parrudona, um SSD daquele da Team Group. Não sei se a velocidade dele é 7.000 MB por segundo, 7 GB por segundo. O bichinho esquenta demais, esquenta muito. Já ouvi falar. Assisti até um review no YouTube aí sobre ele. Eu não posso utilizar, porque eu estou utilizando um processador de 10ª geração ali, no caso, nessa placa-mãe. Entendeu? Então é o seguinte, tem esses poréns. As saídas também, as portas, né, de saídas para cabos SATAs ali, por exemplo, para você ligar ali um SSD, né, ligar outros periféricos ali, por exemplo, aqui no meu computador eu tenho um HD e também tem um SSD comum, né, SATA. Também são desativadas dependendo da quantidade de NVMe que você utiliza na placa-mãe. Essa placa-mãe aqui, ela tem aquele Q-Code, né, um reloginho do lado, e essa placa-mãe conversa com você de certa forma, né? Esse Q-Code que ela tem, inclusive tem até um review aqui no canal aqui de como tirar o erro 40 dessas placas-mães. É bem comum elas darem esse erro, é um erro de inicialização bem comum, bem facinho de resolver. Eu vou deixar nos cards aí em cima. E esse Q-Code que ele comunica com você se tiver acontecendo algum erro na máquina. Existe uma tabela, né, a tabela da placa-mãe, que você consegue baixar ela no seu celular, por exemplo, e acompanhar, né, se o computador estiver dando algum erro, você consegue saber a origem desse erro vendo nesse reloginho, né? Por exemplo, ela está ali naquele momento ali a 0, que é um estado normal de inicialização. Então esse reloginho ali, esse Q-Code, te ajuda demais na hora de descobrir se está tendo algum erro na sua máquina na hora de inicializar, né? Ela também tem esse botão Start e esse botão Flex Key, né? Dá para você ligar o computador na placa-mãe. Ela tem esse botãozinho ali para você fazer a ligação direto nela, né? É uma placa-mãe que ficaria muito bem naqueles gabinetes que são abertos, né? Justamente por ter essa opção aí de você fazer a ligação do computador direto nela. Ela também suporta até 128 GB de RAM, né? É uma placa-mãe, no caso aqui eu tô com 32, eu consigo quadriplicar isso se eu quiser, mas fica caro, então 32 para mim tá ótimo.
Então é uma placa-mãe que consegue suportar ali até 128 GB de RAM. E uma placa-mãe que tem várias entradas, né? Se eu fosse falar aqui todas as entradas que essa placa-mãe aqui oferece, eu gastaria aqui uns 40, 50 minutos nesse review. Falando um pouco do design dessa placa, pessoal, é uma placa-mãe muito top. Ela tem um design muito lindo mesmo. A ASUS acerta demais aí nas coisas que ela faz. E eu gostei demais de ter adquirido essa placa-mãe aqui. E gostei demais de ter ficado com a Strix também, né? São as duas últimas placas que a ASUS lançou aí. E eu tive a oportunidade de ter na mão a Strix por 3 meses. Apesar de não sentir muita saudade da Strix, eu achava ela um pouco mais bonita que a ROG Maximus 13 Hero, justamente nessa parte do VRM. Eu achava ela mais bonita. Mas a ROG Maximus, sendo, né, a ROG Maximus 13, não tem como bater de frente com a Strix, não. Esse é o meu ver, né, no caso, depois de fazer overclock nas duas placas com o Core i9 10900K. A ROG Maximus 13 Hero aguenta muito mais o tranco do que a Strix, apesar da Strix ser a queridinha aí. Todo mundo quer comprar essa Strix, né? Mas estou muito satisfeito com a ROG Maximus 13 Hero. Ela também vem com uma anteninha, né? Essa placa-mãe também tem o Wi-Fi integrado nela, como eu tinha falado agora há pouco aqui no review. Uma coisa bem interessante que eu achei em relação à parte de trás da ROG Maximus 13 Hero, em relação à parte de trás da Strix, né? A Strix chega a ser um pouco mais completa do que a ROG Maximus 13 Hero na parte de trás. A parte de trás da ROG Maximus 13 Hero não tem DisplayPort, por exemplo, e a parte de trás da Strix tem DisplayPort. É umas coisas que eu não consigo entender, entendeu? Sendo que a ROG Maximus 13 Hero é uma placa muito mais completa do que a Strix. E ela tinha que ter essa entrada DisplayPort, então você acaba dependendo, né, da sua placa de vídeo. E eu achei muito estranho isso, né? A ROG Maximus 13 Hero ser uma placa mais completa do que a Strix não ter DisplayPort atrás, né? Ela tem uma série de entradas USB atrás, se eu não me engano são 10 entradas essa placa-mãe aqui tem. Na parte de trás elas também tem aquelas famosas entradas Thunderbolts, né? Que tem uma velocidade muito maior. Ela também tem entrada USB-C. E hoje, pessoal, ela e a Strix, para os processadores da Intel, são uma das placas-mães mais completas que tem aí no mercado, né? Por isso que eu fiquei super tranquilo na hora de comprar essa placa-mãe aqui. Pessoal, hoje então foi o review dessa joia aqui, um review não muito técnico de um consumidor que comprou essa placa-mãe aqui e gostou demais do produto, ok? Se eu puder ajudar de alguma forma, é só escrever aí nos comentários aí embaixo, eu vou ter o maior prazer em responder. Se puder, se gostou desse conteúdo aqui, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para toda vez que sair um conteúdo novo aqui, a gente ter acesso a esse conteúdo, beleza? Aqui é o Júnior Andrade, o Jolie, falando aqui do estúdio Lee Records. E até o próximo vídeo. Salve, salve galerinha do canal Lee Records, aqui é o Júnior Andrade, o Jolie, para mais um vídeo aqui nesse canal. Esqueci de gravar o áudio. Bosta.